Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero aqui compartilhar com vocês quem é o grande culpado pelos desmandos do seu Alexandre de Moraes. Quem é o homem verdadeiro culpado pelo que Alexandre de Moraes tem feito com a Constituição brasileira? Mas antes disso, eu quero pedir a você que tem acompanhado esse canal, que você possa se inscrever, que você possa curtir os nossos vídeos, caso eles te agradem e você concorde. Caso você não concorde, você pode comentar aqui embaixo nos comentários o que você acha, se você gostou, se você não gostou, porque esse canal é de fato um espaço democrático para aqueles que gostam e concordam, e para aqueles que também não gostam e não concordam, ok? Dito isso, eu quero aqui responder, na verdade, com esse vídeo a uma inscrita do nosso canal, a dona Tânia. Ela me mandou hoje uma pergunta sobre o que nós podemos fazer então. Quem é que pode parar o Alexandre de Moraes? Ela me perguntou se os outros juízes poderiam fazer isso. E eu respondi a ela ali na área de comentários, bem resumidamente, e me veio a inspiração de fazer esse vídeo, porque talvez outras pessoas não saibam. Mas vamos lá. Nós não vamos comentar aqui a quantidade de vezes em que o seu Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, rasgou a Constituição. Eu acho que isso todo mundo já está bem ciente. Eu não vou comentar aqui de quantos crimes de responsabilidade ele cometeu, desobedecendo leis, criando leis ao seu bel prazer, passando por cima do Ministério Público, passando por cima, às vezes, até mesmo da própria Polícia Federal, instaurando inquéritos de ofício, o que é proibido por lei a um juiz, dentre outras coisas. Essa história todo mundo está careca de saber já. Pois bem, na minha opinião existe um nome, um homem. Na minha opinião não, segundo a lei, um homem que é culpado por tudo que o Alexandre de Moraes tem feito. E esse homem chama-se senador Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco hoje é o presidente do Senado Federal. E respondendo aí a dona Tânia, o Senado Federal é a casa, é a instituição a qual constitucionalmente ela deve impor limites ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, qualquer um dos seus 11 ministros, afrontem a Constituição, desobedeçam a Constituição, é necessário que o Senado haja. De que maneira? Dependendo da ação do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado ele pode vir, ele pode emitir uma nota, ele pode chamar atenção, ele pode usar do plenário para advertir quanto à observância da Constituição pelos ministros do Supremo, e num caso mais grave, ele pode dar início a um processo de impeachment de qualquer um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, caso eles desobedeçam a Constituição. Lembrando, todos eles, quando tomam posse, quando são escolhidos pelo presidente em exercício, antes de tomar posse, eles são sabatinados, ou seja, eles são entrevistados pelo próprio Senado Federal para verificar se há algo que os impeça de serem ministros do Supremo Tribunal Federal. E nessa sabatina, obviamente, e também na posse como ministro do Supremo, é feito um juramento de defender a Constituição brasileira. Ou seja, a única função de um ministro do Supremo Tribunal Federal é analisar os processos que chegam até ele, as ações que chegam até ele, à luz da Constituição. Ele deve interpretar sempre olhando para o que a Constituição diz e não o que ele pensa, para o que a letra da Constituição diz e não o que ele acha que deve fazer. Pois bem, pergunta então é, quando o seu Alexandre de Moraes instaura um inquérito de ofício, sem a manifestação do Ministério Público, sem a manifestação, às vezes, da própria Polícia Federal, o que deveria ser feito? Deveria ser advertido pelo senhor Rodrigo Pacheco. Deveria ser colocado, dependendo do caso, pelo senador, na pauta de votação do Senado, um processo contra esse ministro que quebrou a Constituição, ou seja, um processo de impeachment que pode redundar, pode terminar
no impeachment e na demissão desse ministro, e pode terminar em outras medidas também, que eu não vou me aprofundar aqui por causa do tempo. Mas a questão é, o responsável por tudo que o Alexandre de Moraes tem feito não é somente ele, Alexandre, mas o Rodrigo Pacheco. Porque, veja, se o senador Rodrigo Pacheco é o responsável por zelar para que o Supremo obedeça à Constituição e não o faz, ele é conivente com aquilo que o Alexandre de Moraes tem feito. Se ele é o fiscal do Supremo Tribunal Federal e não fiscaliza, ele também é conivente com o que o Alexandre de Moraes e com o que o STF tem feito, rasgando a Constituição. Então eu tenho visto a mídia, muitas pessoas de maneira legítima, acusando, denunciando na verdade o Alexandre de Moraes, mas não tenho visto muita gente falar de quem é o culpado pela folga com que o Alexandre de Moraes tem tido de agir. E esse culpado é o senador Rodrigo Pacheco. Porque lá atrás, e eu já estou finalizando esse vídeo para não ficar muito longo, lá atrás, se o senador Rodrigo Pacheco tivesse tomado uma atitude contra o ministro Alexandre de Moraes, quando ele se levantou de maneira anticonstitucional, prendendo o deputado Daniel Silveira, instaurando inquéritos de ofício, obrigando o jornalista Alan dos Santos a ser exilado, fechando canais de comunicação, desmonetizando canais do YouTube por crime de opinião, que não é nenhum crime previsto no Código Penal brasileiro, ou seja, não existe esse crime. Quando ele prendeu pessoas por crimes que não existem, o senador Rodrigo Pacheco já deveria ter tomado uma atitude, mas ninguém vê. O senador Rodrigo Pacheco não se manifesta para nada. Ninguém o está vendo dentro desses desmandos do Alexandre de Moraes, ou seja, é uma pessoa acovardada. E por que é acovardado? Pasmem, o senador Rodrigo Pacheco tem algumas causas, tem alguns processos tramitando na Suprema Corte, no STF. E por isso, ele não vai levá-los a um processo de impeachment, ou seja, o famoso rabo preso. Ele tem processos lá da ordem de dezenas de milhões de reais em jogo. Então, qual que é o jogo? Ele não os denuncia e o Supremo faz o que quer. Então, não se esqueça disso. O grande culpado por tudo aquilo que o Alexandre de Moraes tem feito e por tudo aquilo que ele tem sido é o senador Rodrigo Pacheco. Agora, anteontem, quando do episódio do Roberto Jefferson, né? Todo mundo sabe aqui, recebeu Polícia Federal a bala, resistiu à prisão, dentre outras coisas. Aí nós vimos o senador Rodrigo Pacheco sair da toca e vir posar de defensor da ministra Carmen Lúcia e vir condenar os atos do Roberto Jefferson, que de fato são atos condenáveis. Mas por quê que o senador Rodrigo Pacheco não condena os atos do Alexandre de Moraes? Porque é muito fácil bater num gato morto, não é verdade? É muito fácil chutar cachorro morto. Uma vez que Roberto Jefferson já estava a ponto de ser preso e vai ficar um bom tempo, aí o senador Rodrigo Pacheco se levanta, se arvorando de justiceiro e de guardião dos bons costumes da lei, quando na verdade não é. Porque quando Daniel Silveira foi preso de maneira arbitrária pelo Alexandre de Moraes, por que o Rodrigo Pacheco não se levantou? Quando o jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso, por que o Rodrigo Pacheco não se levantou? Agora, na última reunião do TSE, que deu plenos poderes a Alexandre de Moraes de fazer o que bem entender no seu próprio julgamento, por que o senador Rodrigo Pacheco não se levantou? Porque bater em cachorro morto, volto a dizer, é mais fácil. Então, para ele foi mais fácil se levantar contra o Roberto Jefferson. Mas o que nós esperamos dele, ainda, é uma atitude contra os desmandos do Supremo Tribunal Federal. Portanto, para eu encerrar esse vídeo, o grande culpado pelas consequências do que Alexandre de Moraes tem feito com a Constituição e com a lei nesse país, desestabilizando esse país, é o senador Rodrigo Pacheco. Omisso, covarde e prevaricador, pois não cumpre a sua função institucional há muito tempo. Eu espero que o eleitor se lembre disso na próxima eleição em que Rodrigo Pacheco concorrer e faça a justiça constitucional de não elegê-lo mais a cargo algum, porque é isso o que ele merece. Ok? Eu quero aqui agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Peço que medite em tudo que foi dito, examine tudo e retenha aquilo que é bom. Se você gostou desse canal, se inscreva nele, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, nos ajude a crescer aqui no YouTube e a levar informação sem nenhum tipo de interesse a todo aquele que desejar. Curta,
compartilhe esse vídeo. Eu te agradeço, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus Cristo.